Bom dia. Esperando o pessoal entrar. Bom dia, Solange. Tô compartilhando aqui. A paz. Já já a gente começa. Isso. Bom dia, Marli. Vão compartilhando aí. Amém. Hoje eu vou fazer a gravação com outro celular. Aí vocês me avisam se o áudio tá melhor, tá? Tô terminando. Olha, bom dia, Janete. Pronto. A Débora. Eita, deixa eu baixar o som. Vamos lá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado por mais esse dia na tua presença. Nós te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui mais um dia diante de ti. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem suprido na nossa casa. Obrigado pelo teu cuidado com a nossa família. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos, ó Deus, tudo aquilo que nos aflige,
tudo aquilo com que nos preocupamos, nós deixamos nessa manhã, Senhor, no altar, nós deixamos, Senhor, na tua presença, Senhor, porque entendemos, como já lemos aqui, que não podemos fazer muitas coisas por situações que às vezes nos fogem do controle, mas o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Então te entregamos tudo nessa manhã, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor é Deus poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. E te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Vamos lá? Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia, pegue sua caneta. Ontem a Marli me mandou uma foto das anotações que ela faz todas as vezes que ela está no estudo, né? Achei tão bonitinho. É isso aí, Marli. Nós somos de uma geração que ia para a igreja com um caderninho, uma Bíblia e uma caneta à parte, viu? Eu não sei se tem pessoas aqui que são desse tempo, não, mas nós somos. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12. Diz assim, esse aqui nós vamos ter que dividir em duas partes, porque eles são mais de 50 versículos. Bom dia, Gilberto. Amém. Diz assim no primeiro. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado, tá? O que é lícito quer dizer o que se pode, né? O que é permitido. O que não é lícito é o que não pode, é o que não é permitido. 3. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas apenas os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ele está falando dele mesmo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Porque o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, tá? Porque Jesus é Senhor até do sábado. E aqui eu vou parar para comentar, porque algumas coisas nós já lemos em capítulos anteriores, né? Jesus falando sobre a religiosidade dos fariseus, que eu repito, era o povo de coração mais duro que ele teve que lidar durante sua caminhada e no seu ministério dos seus 3 anos, né? Então Jesus está passando perto dos campos, das plantações, e os seus discípulos começam a colher espigas porque eles tiveram fome. Só que era sábado. E pela lei judaica, pela lei mosaica, né? É proibido trabalhar no sábado porque o sábado é considerado o sábado do descanso, o dia do Senhor. Então, é proibido. Só que quando eles começam a colher espigas para comer, os fariseus começam a censurar, porque eu repito, aonde Jesus passava, uma grande multidão estava com ele. Raramente Jesus estava sozinho, raramente. Os momentos que ele levantava para ficar sozinho eram sempre pela madrugada, muito mais cedo, antes do sol nascer, antes da multidão se levantar. Então, raramente Jesus estava sozinho. E aqui tinha mais gente com ele, além dos discípulos. Tinha sempre uma grande multidão. Então, os fariseus estavam ali também. Mesmo que com o coração duro, mesmo que resistindo, sempre rejeitando, sempre batendo de frente, os fariseus estavam juntos. Olha que interessante, né? Não recebe a mensagem, rejeita a mensagem, mas está ali junto. Por quê? Porque está sempre querendo contestar. Está sempre querendo bater de frente. Sempre dizendo, querendo pegar Jesus em algum deslize, em algum erro.
porque em todo o tempo eles tramam coisas contra ele. E eles pensaram, agora é a oportunidade. Por quê? Porque não pode trabalhar no sábado. E aí os discípulos estão colhendo espigas, estão trabalhando, vamos pegar Jesus. E Jesus responde assim, vocês não leram lá nos escritos? Eu repito, eles não tinham a Bíblia como nós temos, mas tinham as escrituras dos profetas. Vocês não leram o que fez o rei Davi? Quando ele teve que entrar lá no santuário e comer dos pães que só eram permitidos aos sacerdotes? Era sábado e eles tinham fome. E aí ele fala, eis aqui aquele que é maior do que o sábado, que é maior do que o templo, eu. Jesus está falando, eu sou maior do que o templo. Eu sou o filho de Deus. E eu sou senhor até do sábado. Então Jesus está dizendo no versículo, o versículo-chave desses 8 primeiros que nós lemos é o 7, que inclusive ele já citou lá em Mateus 9, que nós já lemos no versículo 13. Ele está dizendo assim, ó, se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Então, numa balança, Jesus está falando assim, ó, tem a lei, vocês respeitam a lei, mas o caso aqui é o seguinte, nós estamos fazendo bem, não estamos fazendo nada demais, e eles tiveram fome. Então, assim, eu vou ficar sacrificando, muitas vezes com coração impuro, né? Não, eles me seguem, eles são obedientes, eles fazem tudo aquilo que agrada a Deus, e eles tiveram fome no sábado, e eles precisam colher espigas no sábado. E isso não é pecado. E aí, anteriormente, no capítulo 9, quando Jesus fala sobre esse mesmo fato de que ele prefere a misericórdia, Jesus dá um exemplo lá atrás. Ele diz assim, se o boi de vocês precisa beber água no sábado, vocês tiram o animal de vocês e levam para beber água. Pela lei, nem isso seria permitido, porque você teria que trabalhar, isso seria um trabalho, entende? Mas Jesus falou, vocês, se o animal de vocês cai no buraco, vocês vão lá e tiram no sábado. Se o animal de vocês tem sede, vocês vão lá, vocês desamarram, vocês levam, vocês dão para beber a água. Entendeu? Então ele está dizendo assim, que hipocrisia é essa? Que alguém que está fazendo bem, que uma pessoa que não está cometendo pecado nenhum, não pode colher para comer porque tem fome. E porque é preciso colher. A situação que eles estavam ali era necessário colher. Entendeu? Era uma necessidade. Então Jesus fala assim, misericórdia quero e não sacrifício. Esse é um dos princípios do reino de Deus. Você está entendendo? Você vai à igreja para se fortalecer. Você precisa viver em comunidade, né? Comunidade cristã, você precisa estar inserido para sempre estar aprendendo, se fortalecendo. Mas muito mais do que ir à igreja, muito mais do que ser membro de uma comunidade, Jesus quer que você seja misericordioso. Porque tem gente que pode estar com a Bíblia debaixo do braço todo dia e ser o demônio para os outros, né? Eu aprendi essa expressão, ser o demônio, aqui com o pessoal de Santa Catarina, né? Vocês falam muito. Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você pode ser ruim, você pode ser egoísta, você pode ser orgulhoso, mas está na igreja todo dia. E esse tipo de hipocrisia, Jesus não gosta. Então ele fala assim, eu prefiro que vocês sejam misericordiosos do que vivam constantemente fazendo sacrifício, que seria um sacrifício de tolo, entende? Então Jesus deixa esse princípio. Eu circulo aqui o versículo 7, porque é um princípio importante no reino de Deus, tá? Então, menos religiosidade, tá bom? E mais vida cristã, mais vida de fé em prática, tá bom? 9. E partindo dali, Jesus chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, pode curar no sábado? Então Jesus já tinha dado um corte neles em relação ali à colheita das espigas no sábado, né? Mas continuando andando, quando Jesus chega na sinagoga dos judeus, tem um homem doente das mãos. E aí, lá vai
os fariseus de novo cutucar Jesus por causa do sábado. E aí? E agora? É lícito? Ou seja, pode curar no sábado? 11. E Jesus lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cai numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Olha só. Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha? É por consequência lícito sim fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus para o matarem. Olha que coisa! Lá vai os fariseus cutucarem Jesus de novo. Pode curar no sábado? Aí Jesus usa uma parábola, né? Ou sei lá, uma situação para mostrar, para que eles possam entender sobre misericórdia. Jesus fala assim: se vocês têm uma ovelha cair no buraco, vocês vão se esforçar para tirá-la no sábado. Os homens, as pessoas, valem muito mais do que uma ovelha, são muito mais importantes. Então, sim, pode fazer bem aos sábados. Foi essa a resposta de Jesus. Aí você pensa, agora eles entenderam, né? Agora eles entenderam que se houver uma necessidade, pode trabalhar no sábado. Agora eles entenderam que pode curar uma pessoa no sábado, não é errado. Aí você pensa, entenderam, né? Não entenderam. Versículo 14. Tendo saído dali, formaram conselho contra Jesus para o matarem. Olha só. Entende por que Jesus chamava os fariseus de filhos do diabo? Que expressão dura, né? Pois é, era assim que Jesus se chamava. Se referia a eles. Então, saem dali e continuam tramando para o matarem. No versículo 15 diz assim: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou todas. Olha só. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrisse. Lembra que já teve 2 situações para trás, nos capítulos anteriores, que Jesus cura alguém e diz assim: não conta para ninguém. Vai, não conta para ninguém, né? Aqui, de novo, Jesus recomendava-lhes rigorosamente que não contassem, que não se publicasse, que não falassem. 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz, ou seja, tem prazer. Porei sobre ele meu espírito, ele anunciará aos gentios ao juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Isso era o que estava escrito nas profecias de Isaías acerca de Jesus. Lá antes, muito antes de Jesus vir, era isso que estava escrito a respeito dele. Então, Jesus queria fazer as coisas meio que assim, sem chamar atenção. Mas como eu falei, era impossível, né? Porque muitos dos sinais que ele fazia nunca haviam sido vistos em Israel. Nós falamos ontem. Nunca se havia visto um cego de nascença enxergar, um surdo voltar a ouvir, um morto ressuscitar. E Jesus fazia tudo isso. Então, ao mesmo tempo que as profecias diziam: não se ouvirá pelas ruas a sua voz, ao mesmo tempo era impossível que isso não acontecesse. Porque quem era curado saía agradecido, saía testemunhando, saía contando. 20. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, aqui já é outra situação, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Né?
porque eles se referiam também a Jesus como... Jesus falava de si mesmo como o Filho do Homem, mas também era conhecido como o Filho de Davi, da descendência da linhagem do rei Davi. Nós lemos lá em Mateus capítulo 1, lembra da genealogia de Jesus? Ou seja, para trás deles, os ascendentes dele, quem eram? Então, ele vem lá da linhagem do rei Davi. Onde eu estava? 24? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, que é príncipe dos demônios. Aqui é algo sério. Porque, novamente, eles estão dizendo que Jesus só faz o que faz porque tem demônio. Porque está endemoniado. Porque o poder que há nele vem do mal. Olha, gente, isso. A que ponto que os fariseus chegam? Então, Jesus aqui também ensina uma outra lição que nós devemos guardar e não nos esquecer. Jesus responde assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, Jesus está falando assim, aonde há falta de unidade, aonde não existe união de propósito, união de visão, né? União de trabalho, onde as pessoas não remam para a mesma direção. Gente, pode dar certo isso? Vai chegar no lugar que quer chegar? Não, não vai. Vai subsistir, ou seja, vai vencer? Não vai. É isso que Jesus está dizendo. Então, agora ele aplica, tá, essa ilustração, esse ensinamento, às coisas do reino de Deus. Aí ele diz, 26, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Gente, isso é uma questão de lógica. Jesus começa a usar de lógica para falar com eles. Não faz sentido. Se um reino está dividido e uns lutam contra os outros do mesmo reino, ou seja, lutam uns contra os outros, como que eles vão vencer? Como que esse reino vai permanecer? Lógica. E aí, 27. Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro ele não amarra o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, de novo, Jesus confrontando os fariseus e dizendo, não, eu não expulso Satanás porque eu tenho Satanás dentro de mim. Lá na frente, em outros capítulos, Jesus chega a dizer, lá vem o príncipe deste mundo, ele está se referindo ao diabo, e ele nada tem em mim. Jesus diz, ele nada tem em mim. Então aqui Jesus está dizendo, eu não tenho nada de demônio, o poder que habita na minha vida não tem nada a ver com demônio, porque Jesus veio curando os enfermos. E aí ele expulsava os demônios. Lembra do rapaz que era mudo? Nós lemos, acho que foi 2 capítulos atrás. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio. Depois que expulsou o demônio, o menino falou. Como que alguém vai fazer o bem e curar o outro e manifestar todos os sinais que Jesus manifestava e levar as pessoas até Deus se ele tem demônio? Porque demônio faz o contrário. Ele te afasta de Deus e ele te deixa enfermo. Então Jesus tentou usar de lógica para falar com eles. Ó, essa acusação de vocês aí não tem nem lógica. Não faz nem sentido. Eu acho interessante que Jesus diz assim, no 30, quem não é comigo é contra mim. E quem não ajunta, espalha. E sabe que a gente vê isso demais. Infelizmente, pessoas que se dizem estar na mesma fé, mas na verdade elas estão espalhando. Porque
elas não estão trabalhando em prol do reino, elas não estão fazendo nada em concordância com as coisas do rei, mas acham que são de Deus ou que estão trabalhando para Deus. E Jesus está falando assim, ó, quem não está aqui de acordo comigo, quem não é contra mim, não é comigo, é contra. E quem não está trabalhando para ajuntar, está espalhando. Então eu sei que você já deve ter exemplo aí de situações onde esse tipo de coisa acontece, né? Então Jesus está falando assim, ó, vocês estão espalhando, vocês são contra mim, vocês não estão na mesma visão, não estão na mesma direção das coisas do reino, cuidado. 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Entenda que nessa hora os fariseus já não estão mais falando contra Jesus somente. Eles estão falando contra o poder que está na vida de Jesus, porque ele disse, Jesus expulsa os demônios pelo poder dos demônios. Entende? Então já não estão se referindo mais somente à pessoa de Jesus. Estão falando do poder que está em Jesus, que é o Espírito Santo. E aí Jesus pega e também dá um discurso bem duro, diz assim, ó, todos os pecados que forem cometidos pelos homens serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. E essa é uma das únicas situações na Bíblia que fala que existe um pecado que não tem perdão. Você sabia disso? Escreve aí. Sabia? Não, não sabia. Você sabia que Jesus falou que é perigoso esse negócio da gente ficar blasfemando contra o Espírito Santo, falando contra o Espírito Santo? Olha isso que triste. Jesus, quando ele é crucificado e ele aparece ali, depois ele ainda aparece mais, acho que 120 dias, para muitas testemunhas, depois da sua ressurreição. E aí, quando chega o dia exato que ele vai ser elevado aos céus, diante de uma grande nuvem de testemunhas, muitas pessoas viram Jesus ser elevado aos céus. Uma das coisas que Jesus diz é, calma, vocês não ficarão sozinhos. É preciso que eu vá para vos preparar lugar, mas existe alguém que virá e ele será o consolador de vocês. É o Espírito que o mundo não pode receber porque não conhece, mas ele vos guiará a toda a verdade. Então, quando Jesus vem, e Jesus não está presente mais na terra, Jesus está sentado à direita de Deus, a Bíblia diz. Porém, o Espírito Santo está na terra. Por isso que quando eu vou ler a Bíblia, eu peço, Espírito Santo, revela a tua palavra. Porque é esse Espírito Santo que nós recebemos quando confessamos a Cristo, que nos ensina toda a verdade, que nos guia, que nos revela a palavra. Esse Espírito Santo que permite essa comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Então Jesus está falando assim, ó, ele será o vosso amigo, o vosso guia, ele será a luz, é ele. Não fale contra ele. Cuidado. Aqui Jesus é bem enfático. Então, no 32 diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Aqui Jesus está usando novamente a simbologia da árvore e o seu fruto, bom ou mau, para dizer se as pessoas são boas ou más. E de acordo com aquilo que elas forem no seu coração, serão seus frutos. Então, Jesus está falando, vocês são a árvore ruim e dão frutos ruins. E estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não estão comigo e estão espalhando. É isso que Jesus está dizendo. 34. Aqui Jesus usa a mesma expressão que João Batista usava no deserto
para se referir aos fariseus. Ele diz, raça de víboras. Olha, lembra que João Batista falava assim no deserto? Então, Jesus também diz, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo que vocês são maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca de vocês. Então, não existe muito aquela coisa assim, de que o que eu tô falando é só da boca para fora, sabe? Jesus está querendo dizer que a nossa boca sempre vai falar das coisas que estão no nosso coração, das coisas que dominam ali nosso coração. É disso que a nossa boca mais vai falar. Então, pelas palavras de alguém, você conhece, às vezes, a intenção daquela pessoa, o que ela mais gosta, ao que mais ela se dedica, do que ela mais fala. Então, pelas palavras de alguém você conhece. Você vai saber quando uma pessoa é muito amargurada, é quando ela só fala do mal que fulano fez para ela. O tempo inteiro ela tá lembrando, porque o fulano fez isso comigo. Já se passaram 10 anos e ela tá dizendo que o fulano fez aquilo com ela. Ela tá conversando qualquer assunto, de repente cai no assunto do fulano de novo. Porque a culpa do que ela tá passando agora é do fulano. Não tem gente assim? Tem ou não tem, gente? Todo mundo conhece alguém assim, não é verdade? Então, é isso. Jesus está falando, seu coração vai falar sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. E é impossível. As palavras também são frutos. É impossível você ser uma árvore boa e dar um fruto mau. Se você é uma árvore boa, você vai dar um fruto bom. Agora, o contrário também é verdade. 36. Mas eu vos digo que de toda palavra vã, frívola, ociosa, depende da versão que você tem aí, né? Inútil, pode ser também. Que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Também círculo 37. Já ouviu aquela expressão, não sei, pronto, como é que é? Pronto para ouvir, até bíblico isso, é um versículo. Pronto para ouvir, tardio para falar, né? Às vezes a gente tem que ouvir mais e falar menos. Tem um versículo, eu vou achar para vocês, nas outras leituras eu vou trazer. Mas diz assim que na multidão das palavras há perturbação. Você já ficou perto daquela pessoa que fala? Ela não dá descanso um tempo, ela fala. Aí a sua mente chega e fica cansada de tanto ouvir. Jesus diz que a gente tem que ser tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele está dizendo assim, ó, as suas palavras, tudo que você fala, você vai prestar conta diante de Deus. Não é só o que você faz, o que você fala também. Então, às vezes, a gente é muito rápido, muito precipitado, muito ligeiro em quê? Em emitir uma opinião, um julgamento, sem mesmo antes saber do que aconteceu. Não é verdade? Então, Jesus está falando assim, calma, vão devagar com as palavras e falem coisas que edifiquem. Se for para abrir a boca, para sair alguma palavra inútil, melhor ficar calado. Melhor ficar calado, porque vocês vão dar conta diante de Deus de toda palavra inútil que vocês disserem. Então, Tiago chega a dizer, quando ele escreve lá, né, a epístola de Tiago, ele chega a dizer assim, a língua é o menor dos membros do corpo, mas ela tem capacidade para incendiar uma floresta. Deixa eu ver aqui os comentários. Tem pessoas que têm espírito de ingratidão. Exatamente, Marli. E elas vão ser ingratas sempre nas palavras. São sempre palavras de insatisfação, não é verdade?
Ah, porque por mais que os outros sejam bons com ela sempre vai ter algo para reclamar. Gente que reclama é gente que suga as nossas energias. Quando você fica perto de alguém que reclama, você sai de lá, parece que sai moído. Suga suas energias, sabe? E aí você precisa ter até mais vigilância para tomar cuidado que você fala da sua vida perto dessas pessoas. Então, Jesus está falando assim, ó, pelas tuas palavras vocês ou serão justificados ou serão condenados, tá? Cuidado, gente. Vamos falar menos. Tem dia que até eu gosto de conversar, né? Tem dia que até ontem eu estava lendo aqui esse capítulo, eu falei assim, eu preciso falar menos. Preciso falar menos. Preciso falar a palavra certa na hora certa. Preciso ter sabedoria. Sobre tudo isso a gente tem que orar e tem que vigiar. Sabe que desde que a gente começou a ler o livro de Mateus, já lemos 12 capítulos, né? Você está vendo que as prioridades do reino, Jesus não está falando de coisas materiais até aqui. A gente precisa das coisas materiais. Ele falou lá nos cuidados dessa vida. E ele disse, o Pai bem sabe que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Mas peçam. Ele está falando, peçam. Mas entende que o maior tempo de Jesus, o maior discurso de Jesus nem foi referente a coisas materiais. São princípios. Ele está falando de misericórdia, gente. Ele está falando de arrependimento. Ele está falando de perdão. Ele está falando das palavras. Ele está falando do não julgar. Olha as coisas do reino. Então põe numa balança e vê o que é mais importante. Vê o que você tem que se preocupar todo dia. É com o seu caráter, é com a sua postura, é com o seu comportamento, é com as ações diante dos homens, diante de Deus. Se você é fiel a Deus nessas coisas, nesses princípios que ele coloca, que Jesus ensina, as outras coisas vêm, o material vem. Entende? Está escrito lá, nós já lemos, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, seu foca na sua alma, no sentido de disciplinar a sua alma, o seu corpo, a sua vida, né, fundamentado nos princípios. O resto vem. Que as coisas materiais não sejam a primeira preocupação do seu coração. Que a preocupação do seu coração seja primeiramente agradar a Deus e ser fiel aos ensinamentos do Senhor. Não adianta você ter muitos bens materiais, estar com a sua vida completamente resolvida financeiramente, mas a sua vida moral é um caco. A sua vida espiritual é um caco. Gente, isso é uma desgraça, tá? Isso é uma desgraça. Porque no reino a gente não se inverte os valores. Então eu vou parar aqui no 37, porque são 50 versículos esse capítulo, né? Mais 50 versículos. Tá? Eu vou marcar aqui e amanhã a gente volta a partir do 38. E que você possa ficar com essa reflexão, tá? Procure dar bons frutos. Procure ser mais prudente no que você fala, procure fazer uma autoavaliação para saber do que seu coração está cheio, do que são suas palavras. Procure ver se você não está igual aos fariseus. Jesus está falando e você está resistindo o tempo inteiro, sabe? Sempre querendo contestar para dar um jeitinho para permanecer nos seus erros. Porque é muito ruim a gente ser corrigido, ninguém gosta não, é como um remédio amargo. Mas a Bíblia diz que Jesus corrige a quem ele ama e açoita a quem tem por filho. Ó. Às vezes a gente apanha, mas é pro bem, entende? Então preocupe-se com a sua vida moral, espiritual. Nas balanças de Deus, isso pesa mais. E assim serão seus frutos. Se você for uma boa árvore, seus frutos serão bons. Amém? Cuidado, tá? Zele pelo Espírito Santo, não blasfeme do Espírito Santo, zele pelo Espírito Santo, cuide do seu relacionamento com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo.
E aqui eu não tô falando de reteté, né? Do quanto você pula, do quanto você pisoteia, do quanto você bate palma, do quanto você fala em língua, do quanto você cura os outros. Porque isso tudo até o diabo faz. Vou contar rapidinho, só porque eu tô terminando. Uma vez a gente estava numa igreja bem pequenininha. E daí uma irmã começou a falar em línguas dentro da igreja, sabe? Ela falava em línguas e a igreja inteira glorificava, pegava fogo, falava amém. E meu esposo, inclusive o pastor, e meu esposo estava no altar, vendo aquela situação. Eu estava lá no fundo da igreja, a igreja era bem pequenininha, meus filhos eram bebês ainda. Eu tô olhando aquilo, né? De repente, meu esposo desceu do altar, caladinho, foi lá no ouvido daquela irmã e disse assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Ela estava falando em línguas. Ela caiu na hora. Ela saiu rolando assim, ó, no meio da igreja, e aí derrubando as cadeiras, e foi aquele alvoroço. E todo mundo que estava dando glória a Deus, porque a irmã estava falando em língua, depois ficou com o olho desse tamanho. Entende? Então eu quero dizer para você que não é isso que demonstra se você é cheio do Espírito Santo, tá? Porque tem coisas que até o diabo faz e imita. O que demonstra que você é cheio do Espírito Santo são seus frutos no dia a dia, tá ok? São suas palavras, é seu caráter. Então cuida disso hoje e seja cheio do Espírito Santo de verdade, com força, como diz o povo. Seja cheio do Espírito Santo de verdade. Amém? Eu vou ficar por aqui e amanhã a gente volta. Não esqueça de compartilhar, comentar várias vezes aí, ó, tá? Pro Facebook, colocar ali a nossa página e recomendar nos mecanismos de busca. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom feriado, né? Bom descanso. Para quem vai trabalhar, um bom trabalho. Até amanhã.